Muito bem. Na sequência, então, que vimos nos embargos de terceiro, né, dentro de uma das características maiores que podem ter nessa especialidade, que seria exatamente esta proteção patrimonial, apenas recapitulando, e uma delas seria também, não já acontecida, já ocorrida, esta constrição patrimonial, mas ainda em ameaça de ocorrer. Bem, nestes casos, lá da definição do artigo 674, né, na situação de ameaça ainda, nesses casos, vamos chamar que esta oposição de embargo de terceiro se mostra preventiva. Significa, portanto, uma situação de antemão prevista, que na iminência de ocorrer, e que cabem os embargos, então, nesse sentido. Já houve alguma discussão bastante aparelhada na doutrina sobre isso, o que se poderia fazer em termos de discussão, né, se válida ou não, porque entendendo que embargo só acontece no momento do ato, mas, enfim, se a pessoa está realmente neste momento em que há uma apreensão definitiva, né, um receio já mais do que maduro sobre isso, ela pode tranquilamente, ela está vendo lá, puxa vida, o meu cônjuge está realmente fazendo, se endividando enlouquecidamente, né? E vai acontecer mais cedo ou mais tarde que eu vou ser aqui processado. Então, pode acontecer essa situação de prevenção, né, de correr na frente, de se acautelar, o que é bastante comum, o que é bastante exigido na nossa prática, né? Então, é uma questão, né? Daqui a pouco há uma separação do casal que ainda é uma separação de fato e não de direito, e lá continuam os bens suscetíveis dessas apreensões, né? A causa da ruptura matrimonial foi exatamente essa forma de comportamento, né, absolutamente nociva para o patrimônio por parte de um dos cônjuges em relação e em detrimento ao direito do outro, né? Então isso pode acontecer. Então, nestes casos, haveria com isso uma referência, né, preventiva com vamos dizer, a forma como vai se utilizar, como vai se defender este patrimônio ou essa situação, estaria já hoje sedimentada nos nossos pretórios, né? Principalmente no STJ. Eu trago aqui a vocês, deixa eu só dividir aqui para nós, dentro desse slide, né, o recurso especial 1726-186, né, que é um recurso ainda de 2016, uma das primeiras já manifestações utilizadas à luz do novo Código de Processo Civil, a ministra Nancy Andrighi, né, tendo, então, esta empresa, né, que é onde se diz ali, o recorrente é uma empresa de transporte e representação, tá? E então, o que se diz aqui? Ó, ementa direito processual civil, recurso especial, aplicação do Código de 73. Embargo de terceiro, averbação da existência de execução no registro de veículo pertencente a terceiro. Justo receio de indevida turbação na posse. Lembrem lá das ações possessórias. Olhem aqui esta imbricação, né, de procedimentos com embargo de terceiro, com ação possessória também, né? Então, esse justo receio da indevida turbação na posse, leia-se a ameaça, né? Interesse de agir verificado, honorários e princípio da causalidade. Vamos lá. Eu também aqui quero ser bem objetivo com vocês nesta embargo de terceiro, então, recurso especial interposto em 2015 e atribuído a esta relatora, Nancy Andrighi, aplicação do Código 73, propósito recursal consistente em definir se é ou não possível oposição de embargos de terceiro preventivo, né? Antes da efetiva concessão judicial sobre o bem, né? Hipótese em que foi averbada a existência da ação de execução no registro de veículos de propriedade e sob a posse de um terceiro. Os embargos de terceiro constituem ação de natureza contenciosa, leia-se lá no procedimento especial, que tem por finalidade a defesa de um bem objeto de ameaça ou efetiva constrição judicial em processo.
quero dizer-lhes que, e já preparando para o próximo ponto, que nós temos aqui um terceiro que vai ao processo para resguardar bens que já estão definitivamente, né, constritos. Já houve o ato de penhora. Aqui existe uma situação preventiva, tá bem, já estamos lendo esse assunto. Mas o importante é sabermos que os embargos de terceiro propiciam a este terceiro, então, entrar no processo como figura estranha, absolutamente alienígena nesse processo, e que vai estar estabelecendo ali uma nova relação processual. Porque agora é o terceiro contra aquele credor, né? E, claro, o devedor vai ser o interessado da relação, não é parte, né? Aquele devedor originário lá. O terceiro se coloca em juízo para buscar do juiz, e aí vem a relação já angularizada, buscar do juiz uma posição frente àquele credor que está se beneficiando com esta constrição, vamos dizer, até que se define em contrário, ela é indevida. E o terceiro, com isso, tem essa possibilidade, né? Absolutamente elástica, né? De fazer esta defesa com um processo de conhecimento. Então, por isso, a própria ministra diz lá em 2016, os embargos de terceiro constituem ação de natureza contenciosa. Porque é esse terceiro que está agora debatendo em juízo contra o credor, para dizer, não, espera lá, não faz a constrição nos meus bens e nem o juiz vai acolher isso aqui, porque os bens são meus, não tem nada a ver com aquela dívida, não tem nada a ver com aquela obrigação, então eu vou continuar aqui nesta proteção ainda preventiva, estabelecendo esta prevenção, esta cautela para que os meus bens não respondam por atos de terceiro. Tá? Aqui só na sequência, é claro que eu não vou ler tudo, o slide está aí à disposição de vocês. Admite-se a oposição de embargos de terceiro preventivamente quando o ato judicial, apesar de não caracterizar efetiva apreensão, configura ameaça ao pleno exercício da posse, né? Ou do domínio da propriedade pelo terceiro, né? Então, é isso. A inafastabilidade da jurisdição, que é o artigo 5º, inciso 35º, né? Não haverá tribunais de exceção, é dado a qualquer um entrar em juízo quando quiser, mesmo que seja qualquer pedido, já falamos isso lá desde o início do nosso semestre, né? Também se reconhece a viabilidade dessa tutela preventiva, né? Chamada de inibitória, inibe, ela realmente faz esse papel de blindar, né, aquele patrimônio preventivamente, para impedir a prática de um ato ilícito, né, condicionando, então, a prestação e verificação de um dano. Então, é isso, até o mesmo juiz se protege com essa possibilidade preventiva do cumprimento de uma ordem sua, que daqui a pouco pode causar prejuízo real ao terceiro, e com isso haverá aí a verdadeira reparabilidade desse eventual dano, né? Então, lá só no número 7, ali, havendo ameaça de lesão de lesão ao direito de propriedade do terceiro pela averbação da execução, se reconhece, diz a ministra, o interesse de agir na oposição dos embargos. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Obviamente que o credor deve arcar, então, com isso. A súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça. Então, é isso. Quer dizer, quanto ao procedimento, depois eu vou trabalhar com vocês com a questão prática, né? Também vou trazer aqui elementos práticos de como manejar essa petição de embargo de terceiro. Mas o importante é que vocês tenham esta dimensão de que se trata verdadeiramente de um processo cognitivo, ele é de conhecimento, embora com função de tutela provisória, que são as liminares, e até mesmo com função de execução, quando o juiz determina que os bens, isto é uma execução, né, lato sensu, mas determina que os bens retornem ao domínio do terceiro. Então, com isso, terminamos o nosso ponto relativo ao Instituto dos Embargos de Terceiro, e já vamos entrar na oposição. Bem, cabe aqui um histórico, né,
dessa localização no anterior CPC com o atual código. A oposição, e embora deslocada, ela não perde ou não perdeu a característica de uma intervenção de terceiros. Vamos ver assim a oposição como um verdadeiro instrumento intervencional de terceiros que estaria ao lado da figura, por exemplo, aqui da nomeação autoria, tá? Da denunciação da lide. Então, vejam, não deixem, vocês vão ver logo, logo, a oposição de perder esse caráter de uma intervenção de terceiros. E a grande diferença, vamos ver aqui, está exatamente numa atividade em que o terceiro, lá dos embargos de terceiro mesmo, lá tinha um bem constrito, aqui na oposição não há constrição. Aqui há um processo ainda de conhecimento, e não se trata aqui de ameaça, não, o terceiro se opõe. Vamos lá. Vamos imaginar um imóvel que não esteja registrado em nome de ninguém. Tá? O A e o B, vou colocar aqui, desculpa, vamos colocar o autor e o réu, discutindo já nessa relação angularizada, autor, juiz e réu, já pronta esta ação, discutindo sobre a propriedade de um determinado bem imóvel. Esta ação já foi distribuída, esta ação já foi contestada e ainda não houve sentença. Vamos colocar agora um elemento C chamado terceiro, que descobre que este bem, objeto da ação do autor e do réu, é o bem que ele entende seu. E aí este C, o que ele vai fazer? Ele vai manejar um instrumento processual chamado oposição, onde ele, C, se opõe àquela relação processual de autor e réu. Então, nós vamos ter o C aqui do lado, e ele diz, não, pera lá, vocês estão brigando por uma coisa que é minha. Então, não se há aqui de falar que estão brigando para descobrir se o autor ou o réu são proprietários. Não, o proprietário sou eu. Aliás, o proprietário, o possuidor sou eu. Eu tenho, quem sabe, até um contrato que caracteriza um prévio justo título sobre isso, alguma coisa. Então, o que faz o terceiro? Veja, não se trata, repito, de nenhuma constrição judicial. Há ainda uma disputa judicial que é diferente sobre o bem. Então, este C se opõe, aqui está a oposição, ele se opõe àquela relação processual. E outro fenômeno que ocorre importante e interessante nisto é que o autor e o réu agora se transformam em réus requeridos da oposição. E o C, que era um mero terceiro, agora é o autor dela. Ele se opõe. O C é autor e vamos ter autor e réu originários agora como requeridos na oposição, como réus na oposição. Eles formam um litisconsórcio passivo pela simples oposição daquele terceiro. Então, olhem que fenômeno interessante que vai trazer com que, ou fazer com que, melhor, fazer com que aquela relação originária agora se transforme. E o mais interessante na prática é que o autor e o réu, que estavam brigando como gato e cachorro naquela relação, agora se tornam amigos para combaterem aquele elemento estranho, aquele terceiro que está entrando no processo. É uma relação humana muito estranha também, né? Dentro da prática que a gente encontra o autor e o réu lá de braços dados para conseguir combater um inimigo comum. Se a oposição for julgada improcedente, que o terceiro não tenha razão, volta a pancadaria entre o autor e o réu. O terceiro agora está afastado, né? E se for dada a razão ao C, afasta-se, portanto, o autor e o réu, que vão brigar no outro quintal, mas não aqui. Agora o C já está
senhor da razão, já conseguiu, então, pela oposição, o reconhecimento de que ele é o legítimo possuidor daquele bem que está, portanto, sendo ali debatido, né, entretido entre autor e réu no início, e agora o C é dono, né, desta razão que ele impunha na própria oposição. Então, vejam que situação interessantíssima, que relação nós temos aqui e que, por que razões o legislador acabou retirando da intervenção de terceiros a oposição, ninguém entendeu. Por que a oposição passou a procedimento especial? Eu, particularmente, não entendo assim. Ainda entendo como uma verdadeira intervenção de terceiros. Ao lado da nomeação autoria, ao lado daquele chamamento ao processo, né, que também agora está dentro do processo de execução, né, ao lado da litis denunciação, né, denunciação da lide, como teria a intervenção de terceiros legítima, né? A oposição também é um terceiro que está entrando ali realmente de paraquedas numa relação processual pronta, né? Mas, enfim, chamaram de procedimento especial, realocaram, esse é o termo, realocaram, então, a oposição para um outro lugar que, para mim, particularmente, não faz o mínimo sentido, né? Mas, seja no Código de 73 como intervenção, ou seja como procedimento especial no Código de 2015, a situação é a mesma. A oposição, ali eu digo ali no nosso quarto pontinho, ali na nossa quarta, a função atual é idêntica do CPC. Na oposição, o opoente deduzirá uma verdadeira ação contra os opostos, que o terceiro C é o opoente, os opostos, o autor e o réu, né? As partes da relação originária, de modo a demonstrar que a coisa ou o direito disputado por eles não lhes pertence. E aí, se julgada procedente, é a oposição, tchau para o autor e o réu. Se julgado improcedente, autor e réu voltam ao cenário agora, voltando à pancadaria inicial, né? Voltando como verdadeiros adversários processuais. E aí vem o nosso artigo 582, dizendo que quem pretende, no todo ou em parte, a coisa ou o direito, então vejam, coisa ou direito, que é o objeto, né? De novo, quem pretende, terceiro. Não está dizendo ninguém mais do que alguém, né? Aquela mesma situação lá dos embargos em terceiro, né? Quem pretende, no todo ou em parte, a coisa ou direito sobre que controvertem autor e réu, veja, o processo não está terminado, está ainda controvertido, autor e réu controvertem. Continua aqui a relação contenciosa entre ambos. Até ser proferida a sentença, pode, então, até esse momento de ser proferida a sentença, oferecer a oposição contra os dois. No Código de 73, eu fiz questão de copiá-lo, olhem bem, é a mesma situação. Quem pretende, no todo em parte, a coisa ou direito sobre que controvertem autor e réu, poderá até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. Quer dizer, não mudou absolutamente nada. Até a redação é precisa, é como se fosse o espelho da redação anterior. No artigo 683, o opoente vai deduzir o seu pedido sempre com os objetivos aqueles descritos no artigo 319 do CPC. Repito a vocês, a nossa Bíblia Sagrada das petições iniciais. Nem precisaria estar dizendo, né, que o opoente vai deduzir o seu pedido, quer dizer, vai fazer o seu pedido observando os requisitos da inicial, quer dizer, os requisitos de uma propositura de ação. Por quê? Porque oposição é uma ação. Não há dúvida disso. O réu e o autor originários são requeridos nesta ação nova. Nós temos uma relação processual que se inaugura no momento da oposição. Diz o parágrafo único, quando distribuída a oposição por dependência, serão os opostos citados. Citados. Não são intimados, porque a ação é nova. Só não são citados pessoalmente, mas por seus advogados, que já são conhecidos, para contestar o pedido do prazo comum de 15 dias. Mesmo prazo de contestação dado, né, da forma isonômica, obviamente, para todos, né?
Se um dos opostos reconhece a procedência do pedido, então vamos lá, o camarada realmente reconheceu que tem razão o terceiro, só contra o outro prosseguirá o opoente. Nós tínhamos o autor e réu, vamos lá, o réu diz assim, não, realmente o terceiro tem razão, eu não tenho razão nenhuma. Tchau para esse cara então, tá fora. Vai ficar só o autor originário agora contra o terceiro. Por isso, contra o outro que não reconheceu, vai prosseguir o opoente. Nesse sentido aqui é bem tranquilo, né? Aqui eu quero também fazer uma remissão. Segundo o nosso Cássio Scarpinella Bueno, diz assim, ó, admitida a oposição, os autos serão apensados ao processo pré-existente, pressupondo, evidentemente, que ambos os autos sejam físicos ou em papel, para decisão conjunta, sendo proferida uma só sentença para ambos os casos. A oposição, contudo, deverá ser julgada em primeiro lugar, considerando inequívoco a relação de prejudicialidade que contém em relação ao pedido originário. Bem, sobre isto, diz o artigo 685, admitido o processamento, o juiz diz assim, bom, a inicial está ok, o terceiro é terceiro mesmo, não é uma das partes, enfim, está tudo bem. O objeto da ação é o mesmo. Admitido o processamento, a oposição será pensada aos autos e tramitará simultaneamente a ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença. Tá bem? Não precisa duas sentenças para isso, porque elas serão julgadas simultaneamente. No meu entender, seria prudente, eu acho que é uma questão mesmo de economia processual, seria prudente admitirmos mesmo esse artigo 685, porque as duas ações correrão simultaneamente. Só que tem um problema. Como é que continuaria a ação do autor e réu originário se tem um terceiro aqui colocando uma outra ação sobre isso? E até vou lhes dizer, na prática, isto não ocorre, da tramitação conjunta das duas ações. Porque, no meu sentir, de novo, vamos lá, eu acho que seria uma perda de tempo estabelecermos uma continuidade da ação do autor e réu originários se lá na frente o C, né, tem declarado o direito sobre a coisa ou sobre o próprio direito controvertido. E aí, todo aquele tempo lá, imagine se o autor e o réu precisam de uma perícia, tem que gastar com perícia, tem que gastar com mais condução de testemunho, mais coisas que são realmente as chamadas despesas com o processo. E aí? Não seria mais interessante que se julgasse, em primeiro lugar, a oposição? Porque já obstaria o prosseguimento da ação originária, caso a oposição fosse procedente, termina com a ação originária, não teria porquê. Vai dar mais trabalho ao juiz. Então, o que vem acontecendo na prática? Os juízes, por prudência, não legislativa, mas prudência prática, eles estabelecem, então, uma travada no processo, vamos lá, uma desaceleração do processo originário. Isso aí é óbvio. Por quê? Porque vai estabelecer aqui uma relação, né, de continuidade com um processo que não poderia continuar. Imaginem se o juiz já vê que o terceiro, quando entra com oposição, já vem tapado de razão, o camarada está lotado de argumentos capazes de fazer com que aquela ação originária termine. O juiz vai continuar com a ação originária, por quê? O parágrafo único diz, então, se a oposição for proposta após o ato de audiência de instrução, o juiz suspende o curso do processo, né, da produção das provas, então vai oferecer, salvo se concluir que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo. Então, é aqui que os juízes usam esta válvula de escape, né? Cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição, desta conhecerá em primeiro lugar. Está aqui. Se conclui o que eu disse agora, por que o artigo 686 já não poderia estabelecer um outro mecanismo para dizer primeiro se julga a ação de um incidente de oposição e depois a ação originária? Por que não poderia vir assim? Olha o que ele está dizendo. Praticamente a mesma coisa, só que aqui está se usando uma sentença.
E esta sentença é única para dizer, bem, primeiro se julga a oposição e depois se vai ao mérito. Por quê? Porque se a oposição for procedente, o juiz não precisa entrar no mérito da ação originária. Porque está dizendo que o bem é do C e tchau para o autor e réu. Não tem que julgar esta ação. O juiz vai dizer, a ação originária, portanto, uma vez procedente à oposição, a ação originária é prejudicada. Está prejudicada e, portanto, não entra nem no mérito. O autor e o réu originários não têm direito a este bem. Quem tem direito é o terceiro. Vai julgar o quê? Então, a razão que se dá a isto está exatamente no artigo 686, reconhecer desta preponderância, vamos dizer assim, desta preferência da oposição ser julgada em primeiro lugar, por óbvio. E se a oposição for julgada improcedente, bem, aí o juiz vai entrar no mérito da ação originária. Porque agora o terceiro está afastado, como eu disse, volta a briga entre o autor e o réu, e aí estaria estabelecendo o juiz, portanto, uma ideia de definição a quem cabe, finalmente, este bem ou este direito pleiteado na ação originária. Então, a questão aqui me parece de melhor prudência o juiz segurar a ação originária e ir julgando a ação de oposição. Não tem problema que chegue a uma só sentença depois, mas, enfim, não pode trabalhar com a ideia da simultaneidade das duas ações, porque isso realmente é ilógico, né? É contraproducente, embora se diga, não, mas é uma economia processual. Não é, porque, na verdade, se está jogando no lixo muitos atos se, porventura, a ação originária for julgada improcedente, né? Por conta da procedência da oposição. Então, ficam aqui estas observações, né? E eu coloco ali em vermelho, né, que o que diferencia a oposição dos embargos de terceiro é que, neste último modelo, não há constrição, né? O Cássio Scarpinella Bueno nos diz assim, ó, no artigo 685, parágrafo único, aquele então que eu estava fazendo esse comentário, diz assim, ó, parágrafo único do artigo 685, querendo viabilizar o julgamento conjunto das duas postulações, dispõe que, mesmo quando a oposição for apresentada após o início da audiência de instrução e julgamento do primeiro processo, o juiz suspenderá o seu andamento a fim da produção de provas, né? Isto. Pode ele, de qualquer sorte, entender que a unidade da instrução justifica a imediata suspensão do primeiro processo, hipótese em que ambos os processos, original e oposição, entrarão ou prosseguirão juntos na fase instrutória. Então, vai, como se disse, depender de caso a caso também, né, nessas condições, né, de procedimentalidade, de processualística, né, da questão da oposição. Então, repito que a grande diferença entre os dois comandos aqui está exatamente na questão da constrição, né, entre o ato que os embargos de terceiro atacam, né, que é a constrição, e o ato que a oposição ataca, que é exatamente a questão do processamento de uma ação ainda em fase de conhecimento. Então, seriam essas aqui as condições. Pois bem, nestas posturas todas, né, nós podemos chamar a vocês algumas questões que são realmente polêmicas aqui, né? A oposição pode ser proposta desde a distribuição, né, da petição inicial da ação originária, né, até a sentença. Então, vejam que a oposição tem aqui um largo meio de ser oposta, né? É uma oposição, realmente. Então, é possível a oposição recursal. Então, eu chamo a atenção aqui desse pequeno senão aqui. Vamos que o terceiro da briga do autor e do réu, não tenha conhecido da ação originária, mas depois da sentença ele tem conhecimento. Se isto acontecer, o opoente que poderia ter oposto a sua oposição, que já não pode mais, porque já passou da sentença,
ele pode entrar como terceiro prejudicado. Lá no artigo 996, que diz os legitimados, né, no Código de Processo Civil, os legitimados para a tal manifestação de recurso de terceiro prejudicado. Este terceiro, gente, é o mesmo opoente, só que ele está agora num outro grau. Ele poderia ter oposto, não fez, poderia ser o opoente, não opôs, e agora, depois da sentença, ele pode opor, sim, só que não se chamará mais oposição, mas recurso de terceiro prejudicado. Pode, desde que mostre o nexo, o liame, né, de causalidade entre o seu direito e o direito pleiteado em juízo, daqueles dois lá que estão brigando. Então, ele pode oferecer, por exemplo, depois da sentença, uma apelação como terceiro prejudicado. Vejo nisto, e se me permitam aqui um parêntese, um risco elevado para o nosso amigo terceiro prejudicado. Porque assim, ele vai entrar num processo em grau de recurso. Vocês já sabem, como eu sei, que em grau de recurso não há atividade instrutória alguma. No recurso eu não posso produzir prova, salvo situação excepcionalíssima de um fato novo. Se este terceiro prejudicado oferecer recurso, na qualidade de, entre aspas, agora, opoente, que vai se opor àquela relação, ele não tem, a não ser prova documental, ele não tem prova outra a manejar, nem perícia, nem prova oral, nada. Ele só pode ter documentos. Se o documento servir, ok, então termina a questão já de algum problema que ele possa pensar na sua inibição probatória, porque ele realmente está inibido. Então, ele vai entrar com um recurso em situação, vamos dizer, até inferior à situação das partes, que tiveram todo o manancial probatório a seu favor, e agora o terceiro só tem prova documental. Qual é a orientação que, neste caso, se pode dar em termos práticos? O terceiro prejudicado tira o time e não recorre. Não recorre. Ah, mas e aí? E a coisa julgada? Vocês vão de lembrar que a coisa julgada não atinge terceiros. Então, esse terceiro deixa terminar a briga do autor e o réu, deixa transitar em julgado aquela sentença, e agora o terceiro entra contra o vencedor da causa esta, buscando os seus direitos todos, através de uma petição inicial, que vamos ter aqui uma fase postulatória bacana, uma fase instrutória bacana, e vamos ter, finalmente, uma sentença. E aí o terceiro, que era o terceiro prejudicado, ele vai ser parte agora de uma ação nova, né, de uma ação que tenha todos os seus condimentos probatórios possíveis, né, que ele não teria como se fosse o terceiro prejudicado. Eu não, particularmente, a não ser caso de prescrição, mas o terceiro prejudicado me parece sempre uma situação que o terceiro já corre atrás do prejuízo mesmo, né? Até mesmo na questão procedimental, que é a questão da prova, que ele não vai ter muita largueza de provar o seu direito. Então, muito cuidado, muita atenção nisso. Prefiram terminar a causa originária e entrarem com uma ação nova, então, como terceiro, que agora vai virar parte, sem dúvida, uma parte com isto. A citação dos opostos se fará por seus advogados, já vimos. Os opostos com diferentes procuradores não se beneficiam pelo prazo dobrado, cuidado com isto. A suspensão do processo principal por desinteresse das partes não obsta, não impede o prosseguimento da oposição. Então, vamos lá, que uma das partes, o autor e o réu originários, né, um deles ou os dois têm um desinteresse da prova, deixam o processo lá ao abandono, nós sabemos disso, que é uma das questões de extinção da ação, não haverá esse abandono, prejuízo para a oposição, ela vai continuar. Né? Então, por exemplo, lá o autor e o réu pediram prova pericial, mas não apresentaram os honorários do perito. Né? Então, nesse caso, o processo fica parado enquanto se discute a oposição, que ela vai ter a sua continuidade, né, normal. E vejam que, finalmente,
Há um litisconsórcio necessário, né? Mas não ocorre o litisconsórcio unitário na oposição. Unitário por quê? Porque unitário, nós sabemos, o litisconsórcio unitário é aquele que dá a sentença igual para todos, não é isso? Mas há um litisconsórcio necessário entre o autor e o réu originários. Quando eu disse, quando o terceiro ingressa na relação processual, aquele autor e aquele réu viram realmente litisconsortes, né? Há um início de intervenção de terceiros, mas pela parte passiva, pelo polo passivo, nós vamos ver aqui que haverá, embora essa intervenção de um terceiro, mas haverá uma formação litisconsorcial posterior, né, depois dessas questões. Muito bem. Terminamos, então, por hoje, essa questão da oposição e retomamos o nosso próximo encontro com a figura da habilitação, né, os artigos 687 e demais. Eu decidi por bem, né, passar alguns procedimentos aqui, por exemplo, como a divisão de terras e tudo mais. Vocês viram que eu pulei alguns artigos, eu quero deixar isso bem claro com vocês. Eu estou trabalhando com questões que são mais de ordem prática, né? E, ao final, nós vamos fazer aqui, então, uma retomada, quem sabe nas aulas presenciais eu faça, quem sabe por aí, né, a retomada desses assuntos que nós acabamos pulando, né? A questão do inventário da partilha, a demarcação e a divisão de terras, né, que são, vamos dizer assim, são procedimentos mais técnicos, que não precisam muita complexidade nas explicações. Por isso que eu estou deixando mais para o fim a abordagem desses temas, até para facilitarmos mais este enfrentamento desses elementos que são mais, como eu digo, complexos ou mais intrincados e que precisam de uma certa reflexão até maior sobre isso. Tá bem? Fiquem as meninas com meu beijo, os meninos com meu abraço forte, continuem se cuidando e voltaremos, então, com esse ponto da habilitação. Tá bem? Fiquem com Deus. Muito obrigado.